Existe uma prisão silenciosa que muita gente carrega sem perceber. A prisão de tentar ser tudo, agradar todo mundo, provar valor o tempo todo, enquanto se afasta da própria essência. Talvez a grande virada da nossa vida não começa quando a gente faz mais coisas, quando a gente corre mais, produz mais ou tenta ser igual a alguém. Talvez a grande virada começa quando a gente entende uma coisa simples e poderosa. Nós não precisamos ser tudo. Nós só precisamos ser quem nascemos para ser. E quando essa verdade entra no coração, muita coisa começa a mudar. A culpa diminui, o peso sai das nossas costas, a comparação perde força, o medo começa a cair e a vida começa a entrar em ordem. No capítulo 3 de Números, existe uma mensagem muito profunda sobre identidade, função, propósito, serviço e posição. À primeira vista pode parecer apenas uma lista de nomes, famílias e responsabilidades. Mas por trás de cada detalhe existe um princípio espiritual e natural muito forte. Cada pessoa tem um lugar. Cada dom tem uma função. Cada chamado tem uma responsabilidade. E quando a gente assume o nosso lugar, a vida começa a fluir com mais paz, com mais força e direção. Então fica comigo, porque essa mensagem pode nos ajudar a parar de viver tentando ser alguém que não somos, para finalmente começar a viver a vida que nascemos para viver. Muitos de nós crescemos acreditando que precisamos provar alguma coisa. Provar que somos bons o suficiente, provar que merecemos amor, provar que somos capazes, provar que podemos vencer, provar que temos valor. E sem perceber, a gente passa a vida inteira tentando ocupar lugares que não são nossos. A gente tenta viver o sonho dos outros. Tenta seguir caminhos que não combinam com nossa essência. Tenta copiar pessoas que têm outro chamado, outra história, outra estrutura, outro tempo e outra missão. E aí vem o cansaço. Não é só cansaço físico, é cansaço da alma. É aquele peso de acordar e sentir que estamos fazendo muito, mas vivendo pouco. É trabalhar, correr, se esforçar, buscar prosperidade, querer crescer, mas sentir que existe algo fora do lugar por dentro. E sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque prosperidade sem identidade vira confusão. Sucesso sem propósito vira vaidade. Riqueza sem sabedoria vira prisão. Liberdade sem direção vira perda de tempo. E esforço sem chamado vira desgaste. Nós fomos criados com dons, talentos, habilidades, inteligência, sensibilidade, força, criatividade e capacidades próprias. Mas quando a gente não entende quem nós somos, começamos a tentar ser qualquer coisa. E quem tenta ser qualquer coisa, muitas vezes, termina não sendo inteiro em nada. No capítulo 3 de Números, vemos Deus organizando o povo de Israel no deserto. E nesse capítulo, uma tribo recebe uma função especial, os levitas. Os levitas foram separados
para cuidar das coisas ligadas ao tabernáculo, ao serviço sagrado, à ordem espiritual do povo. Mas o ponto mais interessante é este. Dentro da própria tribo de Levi, cada família tinha uma responsabilidade específica. Os gersonitas cuidavam de uma parte, os coatitas cuidavam de outra, os meraritas cuidavam de outra. Não era tudo bagunçado, não era cada um fazendo o que queria. Não era todo mundo tentando ocupar a mesma função. Havia ordem, posição, responsabilidade, clareza. Cada família sabia o que deveria carregar. Cada grupo sabia onde deveria servir. Cada pessoa fazia parte de algo maior. E aqui está uma grande lição para nós. Quando entendemos o nosso lugar, deixamos de desperdiçar energia tentando ocupar o lugar dos outros. Isso vale para a vida espiritual, família, trabalho, negócios, prosperidade, liderança, saúde emocional, vale para a construção de uma vida livre e abundante. Antes de fazer qualquer coisa, os levitas pertenciam a uma tribo. Eles tinham uma identidade. Isso nos ensina que a nossa identidade vem antes da nossa produtividade. Nós não valemos apenas pelo que fazemos. Nós não somos importantes apenas quando entregamos resultado. Nós não somos úteis apenas quando estamos servindo a alguém. Antes de qualquer função existe uma essência. Antes do trabalho existe o ser. Antes do sucesso existe a identidade. Antes da missão existe a consciência de quem somos. Muita gente está tentando construir uma vida de sucesso sem saber quem é. E quando não sabemos quem somos, qualquer opinião nos derruba. Uma crítica nos paralisa, uma comparação nos diminui, um erro nos faz desistir, uma frase difícil nos faz pensar que não temos valor. Mas quando a gente desperta para a nossa identidade, algo muda. A gente para de se vender barato, para de aceitar qualquer caminho, para de viver pela aprovação dos outros, para de confundir humildade com se diminuir, para de confundir serviço com escravidão emocional. Nós podemos servir, crescer, prosperar, trabalhar e construir sem perder a nossa essência. Porque a verdadeira prosperidade começa quando a gente se reconhece. Não é só ter dinheiro, só ter bem, só ter status. Prosperidade verdadeira é viver alinhado com quem somos, usando bem o que recebemos, servindo com propósito e crescendo com sabedoria. Em Números 3, no capítulo 3, ninguém carregava tudo sozinho. Cada família dos levitas tinha uma parte do serviço. Isso é muito forte, porque muitos de nós estamos cansados, não porque somos fracos, mas porque estamos carregando pesos que não são nossos. A gente tenta resolver tudo, controlar tudo, agradar todo mundo, ser forte o tempo inteiro, dar conta de tudo sozinho, ser excelente em todas as áreas ao mesmo tempo. Mas a vida não foi criada para ser vivida assim. Existe uma lei natural muito simples. Tudo que cresce de forma saudável cresce com ordem. O corpo humano funciona porque cada órgão cumpre sua função. A natureza funciona porque cada elemento tem seu papel. Uma família saudável funciona quando cada um assume sua responsabilidade. Um negócio cresce quando cada pessoa entende sua função.
E a vida flui quando cada coisa está no seu lugar. Quando tentamos carregar tudo, perdemos energia para carregar o que realmente é nosso. E aqui existe uma libertação. Nós não precisamos dar conta de tudo. Nós precisamos ser fiel à parte que nos foi confiada. Isso não é desculpa para preguiça. Não é fuga de responsabilidade, mas é sabedoria. Responsabilidade é assumir o que é nosso. Culpa é carregar o que não nos pertence. E muita gente vive com culpa pensando que é responsabilidade. Nós precisamos aprender a diferença. A responsabilidade nos fortalece, a culpa nos esmaga. A responsabilidade nos organiza, a culpa nos confunde. A responsabilidade gera crescimento, a culpa nos paralisa. Quando entendemos o nosso lugar, paramos de viver esmagados pelo peso de ser tudo para todos. Os levitas foram separados para servir. E isso também desperta uma verdade muito importante. Propósito não é apenas aparecer. Propósito não é só ser reconhecido, não é só ter uma grande posição, não é só ganhar dinheiro, não é só ser visto, aplaudido ou seguido. Propósito é servir com aquilo que somos. É transformar nossos dons em contribuição. É usar nossas habilidades para abençoar vidas. É colocar nossa inteligência, nossa experiência, nossa força e nossa criatividade a serviço de algo maior. Muita gente quer propósito, mas não quer processo. Quer prosperidade, mas não quer maturidade. Quer liberdade, mas não quer disciplina. Quer riqueza, mas não quer sabedoria. Quer reconhecimento, mas não quer responsabilidade. Só que no capítulo 3 de Números, nos mostra que quem tem chamado também tem serviço. Quem tem dom também tem responsabilidade. Quem recebeu algo precisa aprender a usar bem. Isso é uma chave de prosperidade. Porque a prosperidade com propósito nasce quando aquilo que carregamos por dentro se transforma em valor para o mundo. Um talento parado não prospera. Um dom escondido não cresce. Uma habilidade sem prática enfraquece. Uma identidade sem ação fica adormecida. Nós precisamos despertar. Talvez a nossa riqueza esteja escondida naquilo que fazemos com naturalidade e não estamos fazendo. Talvez a nossa missão esteja ligada à dor que já vencemos. Talvez o nosso chamado esteja no talento que sempre achamos comum. Talvez aquilo que para nós parece simples seja exatamente o que pode abrir portas, curar pessoas, gerar renda, criar oportunidades e construir uma vida nova. Imagina se uma família dos levitas começasse a dizer: eu não quero cuidar dessa parte, eu quero cuidar da parte do outro. Eu não gosto da minha função, a função dele é mais importante. Eu só vou servir se eu puder fazer o que o outro faz. Isso geraria confusão. Exatamente isso que acontece dentro de nós quando vivemos comparando nossa caminhada com a caminhada dos outros. A comparação tira a paz, rouba a alegria, distorce a identidade, enfraquece a gratidão e nos faz desprezar aquilo que recebemos. A gente olha para o dom do outro e esquece do nosso. Olha para o tempo do outro e despreza o nosso processo. Olha para o resultado do outro e ignora as sementes que já estão nas nossas mãos. Mas a verdade é que cada pessoa tem um caminho. Nem todo mundo floresce na mesma estação.
Nem todo mundo prospera da mesma forma. Nem todo mundo foi chamado para construir a mesma coisa. O sol não tenta ser lua. A semente não tenta ser fruto antes do tempo. A árvore não se compara com o rio. Cada um cumpre sua natureza. E quando cada coisa cumpre sua natureza, existe equilíbrio. Com a gente também é assim. Quando paramos de brigar com quem somos, começamos a florescer. Quando paramos de invejar o lugar do outro, começamos a cuidar melhor do nosso. Quando paramos de copiar todo mundo, começamos a manifestar nossa verdadeira identidade. E é aí que a vida começa a destravar. Muita gente pensa que liberdade é fazer tudo o que quer, mas liberdade sem ordem vira confusão. Liberdade verdadeira é ter domínio sobre a própria vida. É saber dizer sim ao que nos constrói, é saber dizer não ao que nos destrói, é saber usar o tempo com sabedoria, é saber cuidar da mente, do corpo, da alma, dos relacionamentos e dos recursos. Em Números, no capítulo 3, havia ordem no acampamento, ordem no serviço, ordem nas responsabilidades. Isso nos ensina que uma vida livre precisa de organização. Quem não organiza a mente vira escravo da ansiedade. Quem não organiza o tempo vira escravo da correria. Quem não organiza o dinheiro vira escravo das dívidas. Quem não organiza as emoções vira escravo das reações. Quem não organiza os hábitos vira escravo da própria falta de direção. A liberdade que buscamos não nasce da bagunça. Ela nasce de uma vida alinhada. Alinhada com princípios, com propósito, com responsabilidade, com a nossa essência, com aquilo que o Criador colocou dentro de nós. Quando a gente entende isso, percebe que disciplina não é prisão. Disciplina é caminho. Rotina saudável não é perda de liberdade, é proteção da liberdade. Foco não é peso, é direção. E propósito não é limite, é trilho para a nossa prosperidade. Agora vamos trazer isso para a nossa vida de forma prática. A primeira coisa que precisamos fazer é parar e perguntar: o que realmente foi colocado dentro de mim ou dentro de nós? Quais dons temos ignorado? Quais talentos temos escondido? Quais habilidades temos tratado como pequenas? Quais sonhos ainda carregamos, mas temos medo de assumir? Que tipo de vida combina com a nossa essência? A segunda coisa é identificar o que não é nosso. Nem todo o peso que carregamos é responsabilidade nossa. Existem culpas que aprendemos com a família, medos que herdamos do ambiente, crenças limitantes que ouvimos desde cedo, frases que entraram na nossa mente e viraram prisão. Por exemplo, dinheiro é difícil. Eu não sou capaz. Isso não é para mim. Eu nasci para sofrer. Quem sou eu para querer mais? É melhor não tentar para não se decepcionar. Nós precisamos questionar essas vozes, porque nem toda voz dentro da mente é verdade. Algumas são apenas ecos de dores antigas. E a verdade é que fomos criados com capacidade de crescer, aprender, reconstruir, prosperar e viver com mais consciência. A terceira coisa é assumir a nossa parte. Não precisamos resolver a vida inteira hoje, mas precisamos dar o próximo passo. Organizar uma área, cuidar melhor do corpo, aprender uma habilidade, começar um projeto, perdoar uma história, rever uma crença, arrumar a nossa vida financeira, servir melhor com os nossos dons, colocar em ordem
o que está bagunçado. A transformação não acontece só quando sentimos emoção. Ela acontece quando uma decisão vira prática. E a quarta coisa é parar de esperar permissão para ser quem nós nascemos para ser. Muitas vezes a gente fica esperando alguém reconhecer nosso valor para começar. Mas talvez a vida esteja esperando nós reconhecermos primeiro. A gente não precisa esperar aplausos para obedecer ao chamado. Não precisa esperar tudo estar perfeito para começar. Não precisa esperar o medo desaparecer para agir. Coragem não é ausência de medo. Coragem é caminhar mesmo enquanto o medo tenta nos segurar. Talvez hoje seja o momento de entender que não estamos atrasados. Talvez só estávamos tentando caminhar com uma identidade que não era nossa. Tentando vestir uma roupa que não cabia. Tentando agradar pessoas que nunca ficariam satisfeitas. Tentando provar valor para quem não conseguia enxergar nossa essência. Mas agora podemos despertar. Podemos olhar para a nossa vida e dizer: eu não preciso ser tudo. Eu não preciso carregar tudo. Eu não preciso agradar todo mundo. Eu não preciso me comparar. Eu não preciso viver preso ao medo, à culpa, à escassez. Eu preciso assumir quem nasci para ser. Com humildade, mas com firmeza. Com fé, mas com ação. Com sabedoria, mas com coragem. Com propósito, mas com disciplina. Com liberdade, mas com responsabilidade. Porque quando a gente se alinha com a própria essência, a vida começa a ganhar outro sentido. O trabalho deixa de ser apenas sobrevivência e começa a ser construção. O dinheiro deixa de ser apenas preocupação e começa a ser ferramenta. O tempo deixa de ser inimigo e começa a ser semente. Os dons deixam de ficar escondidos e começam a gerar frutos. E a prosperidade deixa de ser apenas desejo e começa a ser consequência de uma vida alinhada. O capítulo de 3 de Números nos ensina que existe ordem no propósito. Existe um lugar para cada pessoa. Existe responsabilidade para cada dom. Existe uma parte que cabe a nós carregar. E quando tentamos carregar o que não é nosso, perdemos força. Mas quando assumimos a nossa parte, a vida começa a fluir. Então hoje a mensagem é simples. Nós não precisamos ser iguais a ninguém. Não precisamos viver disputando espaço, não precisamos provar valor o tempo inteiro, não precisamos ser tudo. Nós só precisamos ser quem nós nascemos para ser. E quando fazemos isso, com fé, consciência, coragem e ação, começamos a viver de forma mais livre, mais leve, mais próspera, mais saudável e mais feliz e mais verdadeira. Porque a riqueza verdadeira não é apenas ter coisas. A verdadeira riqueza é viver em paz com quem somos, usando bem o que recebemos, crescendo com propósito e construindo uma vida que tenha sentido. Se essa mensagem falou com você, tocou sua vida, deixe seu like para que ela alcance mais pessoas. Deixe seu comentário também, se puder, abaixo deste vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de carregar pesos que não são seus e começar a viver com mais propósito. No próximo vídeo vamos continuar despertando juntos para uma vida livre, próspera, saudável e alinhada com aquilo que recebemos do Criador. Porque a nossa vida muda quando a nossa consciência desperta. Te espero no próximo vídeo.